Fala, eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre o Teorema de Gauss. Então, o problema de hoje nos pede para calcularmos uma integral de superfície do campo F, onde o campo F é definido bizarramente dessa forma. E a superfície, para nossa alegria, nada mais é do que a casca do sólido formado por essas duas equações aqui. Algo que já já a gente vai ver melhor. Agora, uma informação não menos importante é com relação aos vetores normais, que o nosso problema nos definiu sendo exteriores ao sólido da superfície W, ok? Definido pela superfície W. Beleza, então a primeira coisa que nós vamos fazer em problemas como esse é literalmente entendermos melhor quem é o nosso sólido, certo? E para isso, nada melhor do que visualizá-lo no espaço. Para nossa alegria, o nosso sólido é definido como sendo o interior de duas superfícies muito conhecidas. Ora, x² mais y² mais z² igual a alguém, nada mais é do que uma esfera. Nesse caso aqui a esfera tem raio B e nesse caso a esfera tem raio A. Como o próprio enunciado nos disse, o B é maior que A, por isso a esfera verde é maior do que a rosa, ok? Logo, o nosso sólido W é o sólido que está no interior da verde e acima da superfície rosa, da esfera rosa, ok? E a nossa superfície, no geral, a nossa superfície W, é a união dessas duas coisas. Ora, já dá para perceber que a gente vai ter que resolver a integral de superfície não mais pelo método direto, e sim utilizar algum outro artifício. Bem, para a gente verificar que artifício é esse, é muito interessante a gente calcular primeiro o divergente, né? Afinal de contas, se calcularmos o divergente e ele for bacana conosco, a gente pode falar que o problema se resolve fácil por Teorema de Gauss, entendeu? Ou mais ou menos fácil, digamos assim, né? E como que a gente vai calcular esse divergente? A gente vai pegar o nosso campo vetorial F, nomear essas posições aqui de F1, F2 e F3, e aplicar a teoria que nos define o divergente sendo a soma de derivadas parciais, onde aqui é df1 dx, aqui é df2 dy e aqui df3 dz. A única coisa que você precisa tomar cuidado aqui é que normalmente essas derivadas aqui vão te dar um certo trabalho. Por quê? Porque você vai ter que aplicar a regra da fração. Em muitos casos do Teorema de Gauss, isso acontece. Então eu peço para você ficar ligado, ok? Nesse exemplo aqui a gente vai resolver, ó, passo a passo. Vamos lá, ó. Para calcular primeiro a df1 dx, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o campo F, né, e simplesmente calcular a derivada em relação a x. Aqui a gente vai pegar a primeira posição do df1 aqui, do f1, e calcular a derivada em relação a x. Quando a gente calcula a derivada em relação a x dessa soma aqui, desse termo aqui, aparece o y². Desse termo aqui, aparece a regra da fração, ok? Onde a gente sempre tem que fazer, se você não se recorda, o denominador vezes a derivada do de cima, que no caso é 1, ele não apareceu, menos o de cima vezes a derivada do denominador. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, ok? Simplificando um pouquinho os termos aqui, se obtém esse resultado verdezinho aí, ok? Agora, você vai ter que fazer isso para cada uma das outras derivadas parciais. Só que, em alguns casos, e esse é um deles, a gente não precisa fazer isso sempre, sabe por quê? Porque se você reparar no nosso campo vetorial F, você vai observar uma certa simetria nessas frações. Elas são basicamente a mesma coisa, trocando o x por y e o y por z, digamos assim, certo? Então, para calcular as outras derivadas, né, tirando desses termos aqui, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai trocar o x por y. Por isso vai obter valores bem parecidos, entendeu? Nesse caso aqui, você vai trocar o x por z e vai ficar menos z, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um desses resultados e voltar para o cálculo do divergente, que a gente viu ser a soma dos três. Somando os três, a gente obtém esse termo grandão aí. Não se preocupe que esse negócio ainda vai simplificar. Começando com o denominador. Olha só, denominador em comum a gente pode colocar em evidência, certo? Aqui apareceu vários termos que você pode cancelar. Por exemplo, esse menos x² aqui morre com esse x² e assim por diante, ok?
Fazendo essas simplificações, a gente obtém esse divergente, ok? E apareceu esse termo aqui, que é exatamente o mesmo termo do denominador. Então você pode cancelar. Você corta um termo desse com esse termo, ficando pra gente que o divergente é esse carinho. O que a gente vai fazer? Bem, se a gente está trabalhando com um divergente mais simples do que o campo vetorial f, nesse caso ele é, né, pode até não parecer, mas vai por mim, ele é, a gente vai aplicar o teorema de Gauss. E o teorema de Gauss nada mais é do que a igualdade maravilhosa entre a integral de superfície com a integral tripla. Porém, antes de aplicar essa igualdade, você tem que analisar as condições do teorema, que nos exige primeiro uma superfície fechada. Olha a nossa superfície, ela é fechada, né? Inclusive ela delimita um sólido W no interior dela aqui. Além disso, nós precisamos também ter uma orientação positiva. Tá até aqui a gaivota de que ela realmente é orientada positiva. Por quê? Porque basicamente o nosso problema é definir os vetores normais saindo dela, entendeu? E isso já é orientação positiva. Outra coisa que você tem que analisar é se o seu campo tem singularidades onde você está trabalhando. No nosso caso, o nosso campo até... No nosso caso, o nosso campo até tem singularidade. Ele tem singularidade no x igual a 0 e y igual a 0, z igual a 0. Ele tem singularidade na origem, portanto. Só que o nosso sólido ele não contém a origem, então essa singularidade não tem muito problema para a gente, ok? Com essas três hipóteses, então, sendo satisfeitas, né, a gaivotinha falando que estão satisfeitas, a gente pode aplicar o teorema, que é a integral de superfície com a integral tripla, como eu havia já comentado com você, ok? Beleza, então se a gente vai resolver a integral de superfície em cima de S, a gente pode trocar pela integral tripla em cima do sólido, né, do divergente que a gente calculou. E assim resolver o nosso problema utilizando a igualdade de Gauss. Vamos então calcular essa integral tripla. Para calcular a integral tripla, já está aqui substituído, né, o divergente que nós encontramos anteriormente. E se você notar, a gente está calculando a integral tripla de coisas ao quadrado dentro de um sólido que é um sólido esférico, né, um sólido no interior de esferas. Logo, isso só pode sugerir para a gente que mudemos para as coordenadas esféricas, ou seja, a gente troca o x por r seno φ cosseno θ, o y r seno φ seno θ, o z esse carinha aí. Uma equação que sempre nos ajuda é a equação geral da esfera, certo? E nós não podemos deixar de lado o jacobiano, que em toda mudança, né, ele está presente. Nesse caso, ele vale r² seno φ, ok? Agora, nós precisamos também determinar as variações de r, φ e θ. Para isso, basta analisar com cuidado o nosso sólido aqui. Repare que o nosso R está variando de A, que é o raio mínimo, até o raio máximo, que é o B, é o raio da esfera verde. Já o nosso ângulo φ varia de 0 até π, ou seja, variando 180 graus aqui. Enquanto o ângulo θ dá uma volta completa, variando de 0 a 2π, portanto, ok? Pegando esses carinhas e substituindo, então, a gente vai obter essa integral tripla a se calcular aqui, tá ok? Repare que aqui apareceu o jacobiano porque ele aparece, né? Ele multiplica sempre a função. E aqui eu troquei aquelas funções x² mais y² mais z² pela equivalente das coordenadas esféricas, ok? Que é o r². Aqui eu também já substituí os limites de variação que a gente já determinou. Calculando essa integral tripla aqui, então, a gente vai obter esse carinha aqui, né? Só substituindo o jacobiano por r² seno φ. E simplificando um pouquinho mais as continhas aqui, calculando primeiro a integral de dentro, depois a integral de fora, a gente obtém essa integral dupla se calcular. Quando a gente calcula essa integral dupla, aparece aqui, né, esse termozinho aqui, que é uma constante, afinal de contas B e A são constantes, e aqui dentro fica a integral de apenas dθ. Quando a gente integra esse cara, né, a gente vai determinar, dθ aqui porque basta substituir esses dois carinhas, né? A gente vai obter aqui o valor de vezes a integral de 2dθ. Substituindo então tudo, a gente vai obter o resultado final pra gente, que no caso vale esse termozinho aqui, ó, 4π, que multiplica esse termo inteiro do parênteses. E esse é o resultado da nossa integral tripla e, portanto, é o resultado da integral de superfície que nós estávamos buscando, ok?
Se esse vídeo te ajudou, responde aí pra gente então. Valeu e até a próxima!